Olá, eu sou Alberto Guerra e estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História. Hoje, com uma figura internacional, Edgar Allan Poe, um grande escritor americano que se tornou muito conhecido na Europa porque teve o acesso franqueado por Charles Baudelaire, o grande poeta francês, que via, com toda razão, muito talento nesse escritor. O Corvo, que aqui está, em edição que eu mesmo produzi, O Corvo teve, como um poema fantástico que é, várias traduções ao longo do tempo. Em Portugal, foi traduzido por nada mais, nada menos que Fernando Pessoa. E no Brasil, foi traduzido por nada mais, nada menos que Machado de Assis. Um fato interessante ocorre aqui no livro, que você não deve deixar de ler. Essa edição que eu fiz é bilíngue. Tem a edição em inglês, com o original do Edgar Allan Poe, e tem a tradução do Machado de Assis. Ora, essa tradução do Machado de Assis, evidentemente, é, como qualquer tradução, uma forma de parafrasear o autor, o original. O autor, que vivia numa literatura mais desesperada, é um poema mais dramático, é um poema mais intenso, é um poema com uma voz mais dionisíaca, vamos dizer assim, recebe a tradução de um autor que é o próprio equilíbrio, que é a razão, que é a parcimônia, o comedimento, o equilíbrio, que é a figura apolínea do Machado de Assis. Mas a genialidade dos dois é uma genialidade que casa, que trabalha para o sucesso do projeto. Tanto a leitura em inglês merece todos os elogios possíveis, quanto a tradução do Machado de Assis. E é um livro que chega para todo mundo como uma necessidade. O que você precisa enxergar no Corvo é o luto que a cor da ave oferece ao drama que se instala. É a perda irreparável, é o sentimento amoroso na distância, é a fidelidade a esse sentimento amoroso na distância, é a impossibilidade do reencontro, é a perda. Isso que são temáticas, e essas são temáticas fundamentais para o ser humano. São desejos do ser humano, coisas escondidas do ser humano. São momentos que vêm repercutir na nossa intensidade existencial. Então, ler O Corvo não é simplesmente adentrar em parte da literatura americana e conhecer o talento de um grande escritor, Edgar Allan Poe. Não é só reconhecer o talento de um grande escritor brasileiro como Machado de Assis. Ler O Corvo significa ler a necessidade do outro, ler o que se instala na formulação da palavra, da expressão nunca mais, nevermore. Esse é o grande alcance do livro. Se você for capaz de ler a obra e de mergulhar na intensidade do nunca mais, do nevermore, você vai, evidentemente, entender a profundidade do texto. E a profundidade do texto é isso. As coisas importantes da vida são simples. Se elas são líricas, se elas são dramáticas, não importa. Isso não importa. O que importa é saber
se saber o alcance do humano que ali está. Então, ler uma obra literária, quando tem esse suporte, quando tem essa pujança, essa necessidade, a criação dessa necessidade, é uma leitura sempre útil e sempre insubstituível. Este canal serve fundamentalmente para avisar a cada um que a leitura do livro não é indispensável, que as minhas palavras não são formas de traduzir o que já acontece. Dentro da expressividade dos autores, você vai descobrir na gramática dos textos, tanto a gramática no inglês quanto a gramática em português, você vai descobrir as nuances, os matizes, as variantes do sentir. E isso é indispensável, é fundamental. Não é possível você ler o texto com frieza, mesmo que o texto seja cerebral, como é o texto do Machado de Assis. Na articulação da linguagem existe o signo da emoção, a marca da emoção, o sinal da emoção. E é essa emoção que vai despertar em cada um de vocês o gosto de ler. O gosto pelo humano, pelo conhecimento, ainda que você esteja lendo um drama, ainda que você esteja lendo um texto lírico, mas com um final dramático, ainda que você seja capaz de ler uma história que seja até repudiada em alguns momentos pela dor que provoca, mas não existe parto de nada nem de ninguém sem essa dor. É a lei do conhecimento. É a partir desse tipo de relação que você vai criar um universo, um repertório pertinente. Você vai combinar coisas. Você não vai ler esse livro sem você entender, por exemplo, outros momentos da história literária universal. Sem entender a Divina Comédia. A Divina Comédia do Dante Alighieri, do século XIV, é uma obra-prima da literatura universal que faz o Dante, guiado pelas mãos do poeta latino Virgílio, procurar no purgatório, no inferno e no céu por Beatriz, a sua figura grande amada, a que dava razão à sua vida. Não se esqueça que Beatriz é um nome que quer dizer aquela que traz a felicidade. Perder Beatriz significava perder o quê? A própria existência. Aqui está mais uma reflexão para cada um de vocês. Você não pode perder a linha condutora do texto. Aqui, se eu folhear qualquer página dessa, a página vem impregnada de vivência, a página vem impregnada de humanidade. E é isso que interessa numa obra literária. Você não pode perder o fio condutor dessa imagem. É algum procedimento que você jamais deve esquecer. Jamais deve esquecer. A grande arte vai buscar, tanto na Beatriz, da Divina Comédia, como na Lenora, deste livro, O Corvo, a razão de ser. E essa relação que estabelece a verdadeira comunicação. O sujeito A se torna B, e o sujeito B se torna A. Isso é comunicação no sentido exato da palavra, e não no sentido vulgar de comunicação de massa. É uma comunicação intensa, uma comunicação humana. Se você gostou, leia, não deixe de ler o livro, em hipótese alguma, converse com seus amigos, fale do nosso canal, curta, compartilhe, porque nós precisamos sempre, muito, mas muito mesmo, da adesão de vocês. Só tem sentido aquilo que se fala se houver alguma repercussão.
para concordância ou para discordância, mas é necessário gerar uma repercussão. Muito obrigado e até a próxima.